todos os corguinhos nascentes que tem hoje, ela nasce dentro da fazenda, não nasce dentro da nossa reserva, né? E a nossa reserva recebe já com a água com um agrotóxico, né? Então por isso foi os primeiros agrotóxicos que nós começamos a receber já de 82, 83, 84. E de lá para cá as fazendas foram só evoluindo, né? E hoje a gente está recebendo os agrotóxicos com plantio de algodão. O veneno é muito forte, o veneno mais forte que tem é do algodão. Passa veneno quando ele joga lá do outro lado, eles passam assim avião, eles fazem retorno em cima da aldeia assim. Aí eu vejo que é muito preocupante ali dentro da nossa aldeia, né? E no território também para lá. É muito preocupante referente aos fazendeiros, né? É que existe, né, uma pressão sobre os territórios indígenas, né? Essa pressão se dá por conta do próprio posicionamento da terra indígena entre várias lavouras, né? Não há uma área de amortecimento entre a terra indígena e as fazendas, então não há um respeito com relação à distância que precisa existir, né, com relação às pulverizações aéreas e terrestres. E também da gente avaliar quais são os impactos, né, desse modelo produtivo nos territórios indígenas aqui também dessa região, né, que são territórios indígenas bastante importantes. A gente tem a terra indígena Utiariti, terra indígena Pareci e a terra indígena Tirecatinga, que ficam aqui, né, na região. Teve um tempo lá na aldeia Caetitu, né? A gente sofreu bastante com dor de cabeça e com cheiro muito forte de veneno. A gente sentia, né? Essa diarreia, até vômito, deu muito, aí a gente percebeu. Daí a gente pensava, mas por que está acontecendo isso? Nunca nós tivemos isso aqui. Então a gente percebe que as pessoas, as aldeias que estão mais perto da lavoura, sempre tem essas doenças mesmo, assim, sempre tem essas queixas, essa reclamação que eu tô com dor de cabeça, com dor no estômago, né? Meu filho está com diarreia, já tem semanas que está com diarreia, não está melhorando, está tomando medicação, mas não está melhorando. Porque tudo na natureza, tudo para o ser humano, ele tem uma ligação. Tudo. Ele tem uma ligação do ser humano com a planta, com a água, com a terra. Tudo depende. E do último tempo para cá, está tendo muito caso de hipertensão, de pessoa com pressão alta, diabetes. E outra coisa também que está preocupando bastante a equipe é que nesses últimos tempos está tendo muito caso de pessoa que tem pedra na vesícula e essas dores abdominal, sabe? Assim, tem muita criança que tem dor no abdômen, até adulto mesmo que tem, né? Que vai no posto procurar dor no estômago. Então, o que mais a gente atende são essas doenças aqui dentro, né? O ano retrasado, começou a bater um surto de apendicite no meio da comunidade, né? Olha, teve parece que mais de 14 cirurgias dentro de poucos dias de apendicite.
Nesse ano já teve três ou quatro casos de pedra na vesícula, né? Também de dentro da nossa família, né? Nós detectamos resíduo de agrotóxico em plantas medicinais nessas aldeias, né? Isso evidenciou uma problemática que os indígenas já vinham comentando, né? E falaram bastante nas entrevistas desse projeto de pesquisa, que é a questão da contaminação do cerrado, da dificuldade de conseguir produtos de coleta e de caça também, né? Oriundos do cerrado por conta dessa pressão tão intensa sobre esses territórios, né? A abelha. Hoje a abelha para nós já está ficando também difícil, porque eles usam um tipo de veneno que passa na lavoura, que a abelha vem, suga o néctar dali e leva lá para a colmeia, né? Lá ela chega lá, ela morre, lá morre o ninho todo. Então esses resultados todos, eles vão justamente mostrando que a produção de algodão, ela demanda realmente uma utilização muito intensa, né, de agrotóxicos, de vários agrotóxicos diferentes, mas nos permitiu verificar um perfil de contaminação ainda mais perigoso, inclusive com agrotóxicos já proibidos, né, desde 2017, que é o caso do carbofurano, que foi também detectado nas amostras de algodão e foi também detectado nas amostras de frutos do cerrado lá na terra indígena Tirecatinga, né? Essas piqui, principalmente, que a gente lá, nós éramos ricos de piqui. Hoje não dá mais piqui. Várias frutas deixou de dar. O envenenamento está tão forte que até as árvores estão sentindo, né, esse tipo de coisa. Mandioca, a gente planta mandioca assim, outro dia ele amanhece com a folha tudo enrugada, assim, tudo coisa, né? Porque a mandioca, ela não, o veneno, conforme é o veneno, ele até mata ele, né? Ele não precisa vir passar nele, não, ele mata só com cheiro. A mandioca, a melancia, tudo. A abóbora, nós tínhamos abóbora assim, ó, parece que foi sortando do talinho assim as abóboras. Eu já vi muito tatu bem magrinho na estrada. Por causa do que? Eles tomam água envenenada da estrada, né? Porque é a única água que eles encontram para eles beber. E com certeza aquela água que faz poça, né? Aquelas grandes poças na lavoura, com certeza está com veneno. E o tatu, o animal vai e toma e já está contaminado. E muitas vezes eu já encontrei tatu no meio do caminho, muitas vezes a gente tem que até desviar dele, né? Porque ele não aguenta andar, ele está ali no meio do caminho, a gente desvia e vai embora. Então a gente fica preocupado por isso, porque ainda a gente usa a alimentação da natureza, vou dizer assim. E você roda pedaço daquele rio, tem muitos galões de veneno, é aquele saco de soja pendurado no rio que eles tratam, né? Peixe. Isso que eu acho também que acaba com o peixe, porque sabe ela se a soja é bom, não é com veneno, que, né, que eles dão para os peixes. A gente pega muito peixe deficiente também, né? Coisa que a gente uns anos atrás não via, né? Ali na beira, na margem do rio Papagaio, na coisa, você pega pacu desse tamanho assim, mas o espinhaço dele faz um S, um Z, de deficiência, né? O peixe não cresce com a espinha completa, né? Ele cresce fazendo a espinha, fazendo isso. Uma mulher tá gestante recente, ela tá passando ali, tá passando veneno, ela tá ingerindo o cheiro de
veneno. Como que vai gerar essa criança que está no ventre dela, né? Após um longo tempo de exposição, né, a esses agrotóxicos, pode vir a desencadear problemas como cânceres, né, malformações fetais, danos no sistema reprodutivo feminino e masculino, que pode desencadear abortos, malformações. Né. Tem um sobrinho, quer dizer 2 sobrinhos, que nasceu com os lábios assim, não formado, né, aberto. E agora recentemente é uma criança, inclusive estão lutando para essa criança fazer essa cirurgia, né? Acho que está marcado agora para o final desse mês agora, se eu não estou enganado, para trazer ela aqui para Cuiabá para fazer a cirurgia na criança. Então de primeiro não tinha índio com esse tipo de coisa, né? Não existia, vou dizer assim, eu nunca vi. Essa menina também nasceu com esse problema. Hoje ela assim, vamos falar, ela vai ser cadeirante, porque ela não vai andar. Isso dói para a gente que já é mãe, que viu os filhos da gente nascendo tudo com saúde, ver uma criança nessa situação, parte o coração da gente. Uma outra coisa também que a gente observa bastante aqui é a questão da incidência de abortos, né? A quantidade de gestantes que abortam no primeiro trimestre de gestação, quando a gente compara com dados de outras regiões do estado e também de outras regiões do país, a gente percebe que aqui chega a ser até 3 vezes mais o número de abortos, né? Abortos espontâneos. É uma coisa que está acontecendo mais agora, que antigamente não tinha, né? Esse caso de aborto espontâneo, assim, de tentativa de aborto espontâneo não tinha, e agora está tendo mais. Agora a gente percebe que tem mais. Processos que a gente conhece por disrupção endócrina, que tem relação, por exemplo, com doenças hormonais, né? Como, por exemplo, hipotireoidismo, diabetes, doenças renais, né? Além disso, também doenças neurológicas e psiquiátricas, né? Existem vários agrotóxicos que atuam no sistema nervoso central e que eles causam esses danos, sobretudo com uma exposição prolongada e contínua. As crianças que têm as crises, né? Igual essa menina meu, Jennifer, e a outra mais velha, eles nunca tiveram problema de saúde, mas depois que a gente morou na beirada da lavoura mais próximo, que eles têm essas crises agora. Eles estão jogando bola ali, de repente dá uma crise, ela cai ali, todo mundo fica preocupado com ela, né? Essa outra também é mesmo. Sempre ela fica assim com crises, ela cai morta, eu já levei ela no médico, eles falaram para mim que ela não pode recair muitas vezes, que um dia ela não pode voltar mais para a gente, né? Porque ela dá crises assim, bem feia, ela encolhe tudo, fecha, a boca dela fica dura. Temos muitos alunos com problemas de autismo, muitos alunos com problemas N problemas de deficiências físicas, principalmente mentais, né? E a gente não sabe se isso pode ser proveniente também da questão da poluição, né? Essa é uma região importante do ponto de vista ambiental, porque é uma região que tem uma formação hidrológica, né, para 2 bacias importantes, a Bacia Amazônica e a Bacia do Prata. É uma região que congrega também no seu território importantes terras indígenas, assim, com a presença de um cerrado bastante importante, né, do ponto de vista do bioma. E também é uma região de grande produção de commodities agrícolas, né? Sapezal é uma das maiores produtoras de algodão do Brasil, Campo Novo do Parecis e Campos de Julho também tem uma produção de algodão, soja, milho, girassol, e que acaba colocando principalmente as áreas urbanas, né, desses municípios numa situação de ilhamento, né? A cidade cresce no meio das lavouras. E aí o impacto do uso intensivo de agrotóxico nessas lavouras acaba também atingindo a população tanto da área urbana quanto também das áreas rurais.
que é um cheiro muito forte de veneno no ar, né? É uma coisa que incomoda todo mundo aqui na cidade, essa questão dos agrotóxicos, né? Que a gente mora aqui com algodoeiras dentro da cidade, então o trato do algodão também, penso eu que seja um dos fatores que possam também contaminar o meio ambiente, né? O trato do algodão, algodoeira dentro da cidade. E aí também tem os aviões também que fazem a pulverização, né? Tipo defensivos. Isso continua ainda hoje. E bem próximo das cidades. Na verdade, essa pedral está cercado por lavoura, né? Disso, agrotóxico hoje, eu falo para vocês que é um negócio preocupante para a nossa comunidade, né? E eu não sei como que tá para a gente falar assim, diminuir, porque dar um basta nisso eu acho que não vai ter como fazer. Porque eu vejo e sinto, né, que as outras comunidades indígenas também sofrem o mesmo problema, né? Que para ter uma produção boa, ela tem que estar mostrando aquela coisa bonita. Por exemplo, você vai no mercado, você compra uma laranja bonita, porque ali teve um bom agrotóxico para ela estar ali bem bonita. Mas tem coisa que é bonita por fora, mas é podre por dentro. Então é isso que eu vejo, essa preocupação que eu tenho com a nossa saúde, com o nosso povo. Não só com a nossa aldeia não, isso é para o nosso mundo. É o ser humano que está correndo um grande risco.